amiga que está aí na expectativa para o concurso de domingo, concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Você que está aí assistindo às aulas do curso online do professor Ricardo Alexandre. Eu sou a professora Renata Cortez, estou aqui para trazer dicas finais sobre a disciplina Teoria Geral do Processo, que será cobrada para o cargo de analista de gestão, área julgamento. Analista de gestão, área julgamento, teoria geral do processo. Vejam, para quem deu uma olhadinha nessa última semana lá no site da CESP, deve ter ficado um pouco assustado com a concorrência para esse cargo. O cargo que tem uma única vaga ficou com a concorrência de fato altíssima. 2.554 candidatos e terminou que ficou sendo o cargo com a maior concorrência, exatamente por haver uma única vaga, terminou sendo o cargo com a maior concorrência. Mas você, meu amigo, minha amiga, você não vai ficar se preocupando daqui para domingo, você não vai ficar se preocupando com concorrência. Obviamente é um dado que chama a nossa atenção, que nos deixa preocupados, mas quando nós estamos preparados, quando nós estamos numa rotina de estudos adequada, quando nós estamos dominando ali o conteúdo programático, a gente não deve se preocupar, principalmente nesses momentos que antecedem a realização da prova. A gente não deve ficar se preocupando com concorrência, certo? Então a gente tem que se preocupar de ter tranquilidade, de dar uma estudada nesses dias que antecedem a prova, muita coisa que a gente dá uma lida num dia antes ou 2 dias antes da prova, aquilo fica na nossa mente e nos auxilia na hora de realizar a prova. Então a gente tem que se preocupar com isso, fazer o aulão de véspera, ficar aí ligado nas dicas finais. Então é essa que deve ser a sua preocupação em relação à prova de domingo. Deixa a concorrência para outro momento. Vamos primeiro nos preocupar de fazer uma boa prova, de ter atenção para os temas, de ter atenção na hora da prova. Lembrando que a prova é uma prova de certo e errado, então é preciso ter atenção para as casquinhas de banana que vão certamente nos deixar na dúvida. Então, essas são as nossas aí primeiras dicas para você. Primeiro, se não se preocupar, deixar de lado a questão da concorrência. Uma segunda questão que a gente queria trazer aqui para você diz respeito à quantidade de questões de teoria geral do processo. Veja, se a gente analisar o edital e verificar as disciplinas específicas para o cargo de analista de gestão, área julgamento, a gente vai ver que são 3. Direito administrativo, direito constitucional e teoria geral do processo. Se a gente for observar o programa de direito administrativo, o programa de constitucional e o programa de TGP, a gente vai ver que o programa de TGP é bem menor. Então, a nossa previsão é a de que seja, evidentemente, a matéria que terá menos questões cobradas na prova de domingo. Então, se você está com pouco tempo, se você não está com tanto tempo agora nessa reta final para estar revisando, fique atento aqui para as nossas dicas finais, mas dê uma focada maior para direito administrativo, para direito constitucional, que são as disciplinas específicas que certamente terão um número muito maior de questões cobradas na prova de domingo. Um terceiro ponto que a gente queria também aqui trazer para você, também como uma outra dica, é a de que a gente, apesar do nosso programa ser bem enxutozinho, pequenininho, alguns temas que ali estão, eles podem abarcar outros que não constam expressamente do edital. Então, se a gente pegar a divisão do Código de Processo Civil de 2015, a gente vai verificar que existe um título chamado da função jurisdicional. Da função jurisdicional. E esse título da função jurisdicional, ele não contém apenas os aspectos referentes às características, princípios fundamentais da jurisdição. Ele abrange outros temas. Ele abrange os temas da cooperação nacional e internacional, abrange o tema da ação e abrange o tema também da competência. Então, a nossa terceira dica de hoje, é de que você faça uma atenta leitura do CPC 2015 no que diz respeito aos artigos 1º a 69. 1º a 69 do CPC 2015. Não que nós pensemos que certamente vai cair na prova competência ou cooperação, mas pode cair porque está dentro do título
da função jurisdicional que está lá no CPC 2015. Então, é preciso que a gente tenha uma atençãozinha para esses temas, fazer uma leitura dos artigos 1º a 69 do CPC 2015. Veja que são poucos artigos, dá para dar uma lida, não é, nessa véspera, nessa antivéspera. Então, dá para a gente fazer uma leitura desses dispositivos. Então, é uma terceira dica que a gente tem aqui para você. E agora, a partir de agora, a gente vai trazer dicas específicas sobre as nossas apostas. São aqueles temas que a gente tem a impressão que serão cobrados efetivamente na prova de domingo. Então, vamos então a essa segunda etapa, que agora com dicas mais específicas e fazendo aqui uma breve revisão dessas temáticas que nós apostamos, que nós acreditamos que serão cobradas domingo para o cargo de analista de gestão, área julgamento, teoria geral do processo. Vamos lá então. Então, quais são então as nossas apostas, não é, para essa prova de domingo, para a teoria geral do processo? Vejam, analisando as provas anteriores da CESP, analisando provas anteriores da CESP em concursos de Tribunal de Contas, nós percebemos aí que há uma repetição de alguns temas. Então, são temas que nós acreditamos que certamente vão cair na prova. O primeiro deles é a temática referente à aplicação da lei processual no tempo e no espaço. A aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Relembrando, aqui rapidamente, né? A aplicação da lei processual no tempo diz respeito àquela pergunta, a gente precisa saber quando a gente indaga sobre a aplicação da lei processual no tempo, o que é que a gente quer saber? A gente quer saber se surgindo uma lei processual nova, se essa lei processual ela se aplica aos processos findos, aqueles que já acabaram, aqueles que já transitaram em julgado, se ela se aplica aos processos que ainda não começaram, se elas se aplicam aos processos em andamento. Em relação aos processos findos, evidentemente que a lei processual nova ela não vai ser aplicada porque ela não retroage. Em relação aos processos que ainda não se iniciaram, também é bem óbvia a resposta, a lei processual ela se aplica aos processos que ainda vão começar, a lei processual nova. E relativamente aos processos em andamento, o princípio que o nosso CPC 2015, ele consagra, é o princípio do isolamento dos atos processuais, né? No sentido de que a lei processual nova tem aplicação imediata, mas respeitam-se os atos processuais já praticados. Então, ela incide, a partir do momento em que ela incide, ela tem aplicação aos processos que estão em andamento, que estão em curso, mas aqueles atos processuais que já foram consumados, esses atos continuam regidos pela legislação anterior. Essa é a regra, é o princípio que se aplica quando estamos conversando sobre a aplicação da lei processual no tempo. Em relação à aplicação da lei processual no espaço, o princípio que também está no nosso CPC 2015, é o princípio da territorialidade, e vai estabelecer que a lei processual brasileira se aplica em toda a extensão do território nacional. A lei processual brasileira se aplica em todo o território nacional. Então, primeiro tema aí de nossas apostas é a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. A segunda temática que nós temos a convicção, e aí sim, a convicção de que haverá mais de uma, inclusive, mais de uma afirmação para você identificar se está certa, se está errada, diz respeito aos princípios, processuais, existe a temática dos princípios informativos do direito processual, que a gente, inclusive, quando fizemos aquela gravação relativamente à resolução de questões, a gente fez aquela distinção entre princípios informativos e os princípios fundamentais do direito processual. Né? Nós temos aqueles princípios informativos que seriam aqueles quase que axiomas, valores universais, o princípio lógico, o jurídico, o político e o econômico. Mas temos também, no CPC 2015, as normas fundamentais. E aí a gente considera que a sua atenção maior deve ser para os princípios constitucionais do processo, e para as normas fundamentais que estão lá no CPC dos artigos 1º a 12. Então,
pensamos que a sua atenção deve estar bastante voltada para os princípios constitucionais do processo, ou seja, aqueles princípios processuais que estão consagrados lá na Constituição, inclusive muitos deles estão reproduzidos no texto do CPC de 2015, a exemplo da razoável duração do processo, a exemplo da inafastabilidade do controle jurisdicional, né? A exemplo do contraditório. Então, são princípios da isonomia, da igualdade processual, a fundamentação das decisões judiciais, a publicidade. Né? Então, são princípios que estão lá na Constituição, princípios aplicáveis ao processo civil, que estão no texto constitucional, inclusive como normas fundamentais também, e que estão reproduzidos também no texto do CPC de 2015, também como normas fundamentais do processo civil. Então, é preciso que você tenha bastante atenção às normas fundamentais que estão lá no CPC de 2015. E aí, além dos princípios constitucionais do processo, né, aí a gente pode mencionar todos esses que a gente já referiu, contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, né, que é a origem e é o fim de todos os princípios constitucionais do processo, né, a atenção para o devido processo legal formal e substancial, para as distinções entre o devido processo legal formal e substancial, a isonomia processual, a fundamentação das decisões, o princípio do juiz natural, o princípio da razoável duração do processo, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o princípio da inafastabilidade do qual decorre o acesso à justiça, que é tema específico também do nosso edital, a temática do acesso à justiça, que é também tema específico do nosso edital. E aí relembrar, não é, quais são aqueles obstáculos que a gente também mencionou na nossa resolução de questões, os obstáculos ao chamado acesso à justiça trazidos pelo Mauro Capelletti na sua obra Acesso à Justiça, os obstáculos econômicos, os obstáculos relativos às ações coletivas, não é? E as soluções propostas, não é? E as soluções respectivas propostas, como a justiça gratuita, como a ampliação do ingresso, não é? Como uma maior adequação procedimental, enfim. Então, ter atenção ao acesso à justiça, que é tema específico do nosso edital, do nosso programa, e que decorre do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ok? Então, atenção, muita atenção aos princípios constitucionais do processo. Uma outra, e aí saindo da Constituição, né, nós temos que ter atenção às normas fundamentais que estão dos artigos 1º a 12 do CPC de 2015. As normas fundamentais dos artigos 1º a 12 do CPC de 2015. Prestar atenção para o fato de que, certamente inspirado na evolução do nosso direito processual, não é? Dentro desse quadro evolutivo do direito processual, nós estamos numa fase que vem sendo chamada de neoprocessualismo, onde se valoriza bastante a Constituição como fonte do direito processual. Nós temos o artigo 1º do CPC 2015, que estabelece que a fonte, né, que a origem e o destino do direito processual é a Constituição. Né? Que as normas processuais devem ser interpretadas conforme a Constituição. Nosso artigo 1º, o artigo 1º do CPC 2015. Né? Nós temos também, dentre as normas fundamentais, nós temos a regra do impulso oficial e a regra da demanda, que alguns autores chamam de princípio da demanda, princípio do impulso oficial. Lembrando que a demanda é aquela ideia de que a jurisdição ela é inerte, para começar suas atividades depende de provocação, e o impulso oficial diz respeito ao desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário. Temos também o princípio da boa-fé processual, né? O princípio da cooperação, Temos o princípio da razoável duração do processo, o princípio da efetividade do processo. Temos a primazia do exame do mérito, que inclusive já foi cobrada em algumas provas de concurso, a primazia do exame do mérito. Se você não está lembrado, o que é a primazia? Diz respeito a priorizar a solução do conflito, priorizar a resolução, a solução do problema que foi levado ao judiciário, deixando de lado ou determinando-se a correção dos vícios, dos defeitos formais que eventualmente o processo
apresente. Você, quando encontrar um vício formal, ao invés de extinguir o processo prematuramente, deve dar oportunidade à parte para que ela corrija aquele defeito, para que seja dada a oportunidade de correção e para que o mérito seja analisado, que, enfim, a solução do conflito seja dada pelo Poder Judiciário. Então, o princípio da primazia é um princípio importante também, né? O princípio da fundamentação das decisões judiciais, né? O princípio da publicidade, o princípio do contraditório que aparece em 4 dispositivos do CPC. Não é? Ele aparece como decorrência do princípio da cooperação, aparece também no artigo 7º, que trata do princípio da igualdade processual, e aparece principalmente nos artigos 9º e 10 do CPC 2015. Por quê? Essa especificação quanto ao contraditório? Porque houve uma valorização muito maior do princípio do contraditório no que diz respeito ao chamado poder de influência. O contraditório, que durante muito tempo foi estudado como sendo a mera bilateralidade de audiência, no sentido da parte ser informada dos atos do processo e ter a oportunidade de eventualmente contestar, contra-argumentar, recorrer das decisões que forem dadas em seu prejuízo, surge a ideia do contraditório efetivo, a ideia do contraditório como poder de influência, no sentido de que as partes têm que ter a oportunidade de influenciar as decisões judiciais. Por isso, o contraditório aparece com a ideia de contraditório prévio. O juiz, antes de decidir contra uma das partes, deve intimá-la. É o que está lá no artigo 9º. Lembrando que há exceções como as situações de urgência, como a situação de tutela antecipada ou de tutela cautelar. E no artigo 10 está a chamada vedação às decisões surpresa. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado. Veja que são as partes. É um fundamento que o juiz encontrou no processo, mas que as partes não se manifestaram especificamente sobre ele. Então, o juiz deve dar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre aquele tema antes de decidir. É o que está no artigo 10 do nosso Código. Há também a regra do julgamento preferencialmente por ordem cronológica, que está no artigo 12. Temos também algumas regras alguns princípios que estão lá no artigo 8º. Lá no artigo 8º a gente tem princípios da administração pública, nós temos lá princípios, a dignidade da pessoa humana, o respeito à dignidade da pessoa humana, a ideia de que o juiz deve, quando julgar, deve observar a proporcionalidade e razoabilidade. Então, temos também lá o artigo 8º, que traz uma série de princípios e de regras aplicáveis ao processo civil, inclusive mistura, né? Regras de teoria do direito com o direito administrativo, enfim, é um artigo lá meio confuso, mas que também consta do CPC 2015 como norma fundamental. Então, a nossa dica é a de que você tenha bastante atenção com os princípios processuais, principalmente os princípios constitucionais do processo, aqueles que estão na Constituição, e os princípios e normas, na verdade, princípios e regras considerados como normas fundamentais pelo CPC de 2015, que estão lá do artigo 1º ao artigo 12. Além das temáticas da aplicação da lei processual no tempo e no espaço, além da temática dos princípios processuais constitucionais e das normas fundamentais, nós pensamos também que você deve ter bastante atenção à temática da jurisdição. Então, você vai relembrar as características da jurisdição, como a inércia, que é tratada como que é o princípio da demanda, que a gente já até mencionou anteriormente, a outra característica da jurisdição, que é a definitividade, a imperatividade. Então, você vai relembrar as características da jurisdição. Vai também relembrar os princípios aplicáveis à jurisdição, como o princípio da investidura, que estabelece que só pode exercer atividade jurisdicional aquele órgão que esteja investido dessa função, ou seja, é preciso que o sujeito seja juiz ou que o órgão seja tribunal para exercer atividade jurisdicional. O princípio da indelegabilidade, no sentido de que o juiz ou tribunal não pode delegar as suas funções a outro órgão, como regra. O princípio da indeclinabilidade, no sentido de que o juiz não pode deixar de julgar o caso concreto. Então, você vai também revisar
os princípios da jurisdição. Em seguida, e aí com mais atenção, com mais afinco, você vai relembrar as diferenças entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Lembrando que a nossa doutrina majoritária em relação à distinção entre jurisdição contenciosa e voluntária, a nossa doutrina majoritária considera que adota a chamada teoria clássica, né, a teoria mais tradicional, considera que a jurisdição voluntária não é jurisdição. Considera que a jurisdição voluntária não é jurisdição. Seria uma atividade administrativa do Estado juiz. Seria uma administração pública de interesses privados. Essa é a tese que prevalece ainda dentre a maior parte dos processualistas. E é essa tese que vem sendo cobrada em provas de concurso, inclusive da CESP. Né? Então, segundo a CESP, em provas recentes, a jurisdição voluntária não é jurisdição, embora já tenha também caído em prova, o comparativo entre a teoria clássica e a teoria mais moderna, que é a chamada teoria revisionista, que é a teoria que considera que a jurisdição voluntária é jurisdição. Né? Então é preciso saber que existe uma teoria mais moderna que reputa, que considera a jurisdição voluntária como efetivamente uma atividade jurisdicional. Né? Voltando para a teoria clássica, que é a majoritária e que é a cobrada de modo mais frequente nas provas, a teoria clássica considera que a jurisdição voluntária não é jurisdição. Por quê? Por que a jurisdição voluntária não seria jurisdição? Porque nos procedimentos de jurisdição voluntária, como a exemplo de um divórcio consensual, de um divórcio com filhos, mas consensual, que precisa ser levado ao judiciário para ser resolvido, esse procedimento de jurisdição voluntária, ele não teria como regra a lide, ele não teria como regra conflito de interesses. Por esse motivo, pela ausência da lide, esses procedimentos não seriam considerados como jurisdição, seriam considerados como uma atividade administrativa, uma administração pública de interesses privados. E aí, pela ausência de lide, para esses defensores, para os defensores da corrente clássica, a jurisdição voluntária, por não ter lide, não tem partes, só tem interessados, não tem processo, tem procedimento, não faz coisa julgada material, né? Enquanto que a jurisdição contenciosa teria a lide como regra, teria partes, teria processo e teria também a coisa julgada material na maior parte dos seus procedimentos. Como dissemos, existe uma corrente mais moderna, uma corrente chamada revisionista, que defende que a jurisdição voluntária é jurisdição, que é uma atividade exercida por órgãos jurisdicionais, que em algumas situações de jurisdição voluntária existe lide, existe a possibilidade de lide, que há processo, que há parte, enfim. Mas é uma teoria mais moderna, que vem ganhando adeptos, mas que ainda não é majoritária. E por não ser majoritária, ela ainda não vem sendo cobrada nas provas de concursos. Agora, como é que ela veio cobrada? E a gente até fez, quando fez a resolução de questões, trouxe uma dessas afirmativas que foi cobrada em prova anterior. Ela veio cobrada apenas como referência. Existe uma teoria revisionista que considera que jurisdição voluntária é jurisdição. Certo ou errado? Certo. Né? Existe uma teoria mais moderna, chamada revisionista, que considera que a jurisdição voluntária é jurisdição. Então, se eventualmente cair uma afirmativa dessa, você vai colocar como correta. Mas o mais comum, o mais corriqueiro, é que sejam cobrados os argumentos da teoria clássica, que reputa, que considera que a jurisdição voluntária não é jurisdição. É uma administração pública de interesses privados. Pensamos também que é importante que você tenha atenção aos chamados, ao que alguns doutrinadores chamam de equivalentes jurisdicionais, ou que outros autores chamam de meios alternativos de resolução dos conflitos. Você vai ter aí a nomenclatura na doutrina diferenciada. Mas a gente está falando de quê? Nós estamos falando dos métodos autocompositivos, nós estamos falando de mediação e de conciliação. Nós estamos falando também da arbitragem, que é um método heterocompositivo, mas que também é trazido por alguns doutrinadores como uma forma alternativa à jurisdição.
uma forma alternativa à jurisdição de resolução dos conflitos. Então, você vai também ter atenção aos conceitos desses equivalentes, desses meios chamados de alternativos ou meios adequados de resolução dos conflitos e vai saber o conceito, saber que a arbitragem é um método por meio do qual um juiz, que é considerado juiz arbitral, é um juiz, né, mas é um juiz privado, e ele vai julgar o caso concreto, a decisão tem força, inclusive, é considerado inclusive um título executivo judicial, né, é uma sentença efetivamente. A diferença essencial é que a sentença arbitral ela não pode ser executada no próprio juízo arbitral, ela tem que ser executada no judiciário. Então é a diferença essencial entre uma sentença judicial e uma sentença arbitral. A sentença arbitral, ela não pode ser executada no juiz arbitral, ela tem que ser executada lá no Poder Judiciário. Mas ela é também considerada título executivo, enfim. Então, a arbitragem aí vem como método de heterocomposição. Por quê? Porque um terceiro decide o conflito. Por isso que ela é considerada heterocomposição, método de heterocomposição. Porque na arbitragem, um terceiro é que vai resolver o conflito. Já na conciliação e na mediação, nós temos um terceiro. Mas esse terceiro, ele não resolve o conflito. Ele vai fazer com que as próprias partes entrem em acordo. As próprias partes é que vão chegar a uma solução consensual do conflito e não haverá uma decisão imposta por esse terceiro. Então, na conciliação e na arbitragem, nós temos autocomposição. Cuidado para não errar isso. A mediação e a arbitragem, apesar de terem um terceiro participando, não é, da solução do conflito, esse terceiro ele não impõe a solução, não é ele quem decide. Então, esses dois métodos são considerados métodos de autocomposição e não de heterocomposição. Lembrando que o CPC 2015 ele diferencia conciliação de mediação. Para o CPC 2015, o conciliador é aquele terceiro que vai participar dos conflitos em que não há como regra uma relação anterior entre os sujeitos do conflito, em que não há uma relação prévia entre os sujeitos do conflito. Aí é onde vai surgir o conciliador, que pode sugerir, olha lá, sugerir e não impor soluções para essa controvérsia. Ele não vai impor, ele vai apenas sugerir soluções para o conflito. Já o mediador, segundo o CPC 2015, seria aquele terceiro que vai participar dos conflitos em que existe uma prévia relação entre os sujeitos do conflito. E o mediador, ele não vai sugerir, não deve sugerir soluções para o conflito. Ele deve tentar fazer com que as partes restabeleçam o diálogo, para que elas próprias procurem a melhor solução para a sua controvérsia. Então, atenção para a conciliação, mediação, que são formas de autocomposição, e para a arbitragem, que é método heterocompositivo. Temos também a autotutela, não é a autotutela, a autodefesa, né, que é um termo, inclusive, mais correto, tecnicamente, na nossa realidade atual, a autodefesa, que ela é vedada como regra no nosso ordenamento, mas que é admitida em algumas situações excepcionais. A exemplo da legítima defesa, a exemplo do desforço imediato, e a exemplo também do direito de retenção nos contratos de locação. Então, você vai ter também atenção a essas matérias, aos métodos alternativos ou métodos adequados de solução dos conflitos e também chamados aí de equivalentes jurisdicionais. E a última temática que a gente gostaria que você tivesse bastante atenção também diz respeito aos pressupostos processuais. Tá? Atenção aos pressupostos processuais. Observar com detalhes os pressupostos processuais de existência, os pressupostos processuais de validade, os pressupostos relativos às partes, os pressupostos relativos ao juiz. Então, ter atenção também a essa matéria e às condições da ação. Veja que a ação não consta expressamente do nosso programa, mas está no CPC de 2015, dentro do título da jurisdição. Então, é importante que você também estude as condições da ação, que embora exista um questionamento se essa categoria ainda existe ou não no código, quando fizemos lá a nossa resolução de questões, nós analisamos que já há questões atuais da própria CESP cobrando as condições da ação conforme o CPC de 2015. Então, pode ser que caia eventualmente uma questão sobre as condições da ação, lembrando que, de acordo com o CPC de 2015, nós só temos duas condições da ação: a legitimidade das partes e o interesse de agir.
A possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, segundo o CPC de 2015. Para aqueles que defendem que o CPC de 2015 ainda abarca as condições da ação, nós teríamos apenas a legitimidade das partes, a legitimidade de agir ou legitimidade ad causa e o interesse de agir. A possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação. Se o pedido for considerado juridicamente impossível, nós não temos mais uma extinção do processo sem resolução do mérito. Nós teríamos uma extinção do processo com análise, com resolução do mérito. Fechamos aqui então, meu amigo, minha amiga, essas dicas finais para a disciplina Teoria Geral do Processo, para o cargo de analista de gestão, área julgamento. A gente espera de coração que você faça uma excelente prova, que você tenha muita calma, muita tranquilidade na hora de analisar as assertivas, de verificar as casquinhas de banana que certamente vão aparecer nessa prova da CESP, não é? Que as nossas dicas sejam muito úteis, você lembre das nossas dicas na hora de fazer a prova, que você feche a prova, que você feche a disciplina Teoria Geral do Processo e que você consiga a sua sonhada aprovação. Muito boa sorte e até a próxima. Tchau!